E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Bom, pessoal, eu estou gravando vídeos tanto para o segundo ano do ensino médio quanto para o terceiro ano, para os meus alunos mesmo. E aí, então, a gente vai ficar intercalando entre o conteúdo do segundo e o conteúdo do terceiro. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre geometria analítica. Eu vou calcular junto com vocês a declividade de uma reta, ou seja, a inclinação dessa reta, usando 2 pontos no meu plano cartesiano. E com o valor de 2 pontos ou com o valor da declividade mais um ponto, a gente consegue calcular quem é essa reta no plano cartesiano. Eu vou mostrar para vocês as 3 formas diferentes de escrever uma mesma reta. Vamos lá, então? Bom, pessoal, aqui eu coloquei no nosso GeoGebra 2 pontos. Lembra do GeoGebra, aquele programinha de geometria maravilhoso? Já indiquei ele aqui para vocês. Ele é ótimo e super simples de usar. E eu já falei para vocês em um vídeo anterior que por 2 pontos só passa uma reta. Só existe uma reta que passe por 2 pontos ao mesmo tempo. Se você não assistiu esse vídeo, se você não viu isso, vou deixar aqui nos cards e aí você entra lá e assiste esse vídeo. Então, com o nosso GeoGebra aberto, tenho aqui 2 pontos, o meu ponto A e o meu ponto B, e por esses 2 pontos vai passar apenas uma reta. E é essa reta que a gente vai calcular. Aqui o meu GeoGebra já deu que essa reta é, ó, menos 4x mais 3y igual a 2. Vamos ver se realmente dá isso. Porque quando a gente for fazer um vestibular ou alguma outra prova, a gente não vai ter o GeoGebra nas mãos para fazer esse teste, né? Então, aqui é só para a gente verificar se realmente vamos chegar nesse ponto, ou nessa reta, né? Os nossos 2 pontos são o ponto A, menos 2 e menos 2, e o ponto B, que é 1 e 2. A declividade de uma reta, ou coeficiente angular também, a gente chama em geometria analítica de M. E essa declividade é a tangente do ângulo alfa. Quem que é esse ângulo alfa? É o ângulo que a reta vai formar aqui com o nosso eixo X, tá? Esse seria meu ângulo alfa. Então, o M é a tangente desse ângulo. A gente tem 2 maneiras de calcular esse M. Ou a gente faz a tangente de alfa, se eu conhecer esse ângulo, ou se eu conhecer a tangente do ângulo. Ou a gente também pode fazer o y de um menos o y do outro, dividido pelo x de um menos o x do outro. Aqui, a ordem pode ser diferente? Pode, contanto que em cima e embaixo eu tenho a mesma ordem, ó, yb menos ya, xb menos xa. Então, isso daqui também poderia ser YA menos YB, ok, posso colocar nessa ordem. Só que aí embaixo também você tem que mudar a ordem. Então, XA menos XB. Então, vamos lá, vamos calcular o nosso M. Vou pegar primeiro os dois Y, né? O Y de A e o Y do B. Vou fazer YB menos YA, tá? Então, 2 menos 2. E embaixo vou pegar o valor de X, 1 e menos 2. Então, a mesma ordem, 1 menos 2. Aqui em cima, então, eu vou ter 2 mais 2 e embaixo 1 mais 2. Por quê? Negativo com negativo vai dar positivo. Lembra que quando eu tenho um negativo e outro valor negativo entre parênteses, esse primeiro negativo está me dizendo, olha, o que vier aí na frente, você troca o sinal. Então, se o que vem na minha frente é negativo, eu vou trocar o sinal dele, ele vai virar positivo. E aqui embaixo aconteceu a mesma coisa, tá? Fica até uma carinha feliz, ó, uma carinha positiva. Então, o meu M vai ser 4 dividido por 3, 4 terços. Tem como eu simplificar essa fração? Não tem. Posso deixar em fração? Posso, não tem problema nenhum. Vocês vão ver que vai ficar até mais fácil da gente encontrar as equações da minha reta. Segunda parte, vamos encontrar a equação da reta. A gente pode encontrar a equação de uma reta sabendo a declividade e um ponto usando o famosíssimo Yo-Yo Michichou. É uma maneira da gente falar sobre essa equação, onde aqui ó, a gente vai ter y menos y0, que seria o ioiô, é igual, né, o m vezes
x menos x0. E aí, como que a gente vai encontrar essa equação da reta? O y e o x, que não tem esse zerinho embaixo, vai continuar sendo y e x. O x0 e o y0, eu vou colocar os valores de um ponto. Então, eu posso escolher ou ponto B ou ponto A, tanto faz. E o m a gente acabou de calcular. O m é igual a 4/3. Então, vamos substituir os valores. Vou usar o ponto B. O y0, então, vai ser o y do B, 2. O m vale 4/3 e o x0 vai ser o x do B, que vale 1. Então, aqui, agora é só eu resolver essa equação com o x e o y mesmo, que vai me dar a equação da reta. Aplico a distributiva. Então, eu multipliquei 4/3 vezes x, 4/3 x. 4/3 vezes menos 1, menos 4/3. E aí, eu posso passar esse menos 2 que está subtraindo aqui, vou passar ele para o outro lado. Se ele está subtraindo, ele vai ir com a operação contrária, que é a soma. Então, o y vai ficar sozinho desse lado. Então, eu tenho aqui do outro lado, menos 4/3 mais 2. Coloco 1 aqui embaixo do 2 e faço o MMC para eu conseguir somar esses dois. O MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. E aí, tem gente que gosta de usar aquela regrinha de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que é o 3, vou dividir pelo valor que está embaixo na primeira fração e multiplicar pelo de cima. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4, 4. Ele está negativo, né? Então, menos 4. Agora, o próximo. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Esse joguinho é a mesma coisa que a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar aqui nos meus denominadores e eu vou ver o que eu posso fazer, por quem que eu posso multiplicar eles para eu chegar no 3. Então, 3 eu só posso multiplicar por 1 para dar 3. Só que é uma fração, tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. E o 1 só dá para eu multiplicar por 3 para dar o 3. Também é uma fração, tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima. Então, por isso que a gente faz esse joguinho de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. O restante continua igual. E aí, na fração, eu faço esse menos 4 mais 6, e vai dar 2. Então, a minha reta tem a seguinte equação. Y igual a 4/3 de x mais 2/3. Essa forma que está escrita aqui, a gente chama de forma reduzida da equação, que é colocar o y sozinho, igual, e aí o restante na frente. Então, essa é a forma reduzida. Quando eu coloco na forma reduzida, eu consigo enxergar claramente quanto que vale o meu m, ó. O meu m tá aqui, tá vendo? 4/3. Então, a forma reduzida é muito boa para quando eu quero saber o valor do meu m. A gente vai ver daqui a pouco a perpendicularidade de duas retas. E aí, para a gente saber se duas retas são perpendiculares, a gente precisa saber o valor de m. Então, a forma reduzida é muito boa quando eu preciso saber o valor de m. Além disso, esse 2/3 é o ponto aonde toca o eixo y. Então, aqui, ó, esse ponto que toca no eixo y é justamente o 2/3, que é aproximadamente 0,6666. Em geometria analítica, a gente chama esse valor que a reta toca no eixo y de n. Se vocês lembrarem lá em função afim, a gente viu isso daí e a gente chamava o m de A e o n de B. Eram os nossos coeficientes angulares e coeficientes lineares. Continua sendo a mesma coisa, só mudou o nome. Mas essa reta também é uma função com coeficiente angular e coeficiente linear. Então, essa forma reduzida ela é ótima para esses casos. Quando a gente quer saber aonde tocou o eixo y, qual é o meu m, qual é a declividade da minha reta, se ela é crescente, se ela é decrescente. Nesse caso, ela é crescente, porque o m é maior do que zero, é positivo. Então, ela é crescente, ela está aumentando. Vamos ver outra forma da gente escrever essa mesma equação. Se eu pegar essa equação reduzida e multiplicar toda ela por 3, vamos ver o que vai acontecer, ó. 3y igual. Se eu multiplico 4/3 por 3, vai sobrar só o 4, né? Eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3. Posso cortar. E o 2/3 também, multiplicado por 3, vai sobrar só o 2. Por isso que eu multipliquei por 3, para tirar esse denominador de todo mundo aí. Eu multipliquei a minha equação toda por 3, cheguei nesse resultado.
Vou passar todo mundo para um lado só para ficar mais bonitinho. E organizar dessa maneira. Primeiro o valor que vem com x, depois o que vem com y e depois o termo independente. Vamos multiplicar por menos 1 só para o x ficar positivo ali no primeiro termo? Pronto. Esse tipo de equação é o que a gente chama de equação geral da reta. Na equação geral da reta, ela fica um pouco mais bonitinha da gente ver, né? Ó, ela não tem fração, ela tá tudo número inteiro, o primeiro valor é positivo, tá linda. Então, ela é bem bonitinha, é mais fácil da gente ver ela. Quando a gente olha pra ela, não dá aquele faniquito, sabe? De, ai, tem alguma coisa errada aí. Tá tudo certo. Mas, por outro lado, eu não consigo saber, olhando direto assim pra ela, quem é o meu m, ou em que ponto ela cruza o eixo x ou o eixo y. Eu teria que dar uma mexidinha nela aí para eu descobrir isso. Eu vou apagar essa parte aqui de cima para a gente ver a última forma de escrever essa mesma equação. Bom, agora a nossa organização vai ser um pouco diferente. Eu vou passar o meu termo independente, que aqui é o mais 2, vou passar ele para o outro lado. E ele vai negativo, né? Se ele está positivo, tá somando, ele vai passar para lá subtraindo. E aí eu quero que depois da igualdade fique 1. Então, eu vou dividir por menos 2. Só que se eu dividir por menos 2 aqui, eu vou ter que dividir todo mundo por menos 2 também. Então, aqui, ó, 4 dividido por menos 2 vai dar negativo, porque eu tenho uma divisão de positivo com negativo. Sinais contrários na divisão e na multiplicação sempre dá negativo. E sinais iguais sempre dá positivo. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Aqui, ó, eu tenho menos 3 dividido por menos 2, vai dar positivo, 3y por 2. Igual a 1. Essa forma de escrever a mesma equação é a forma segmentária. Mas e aí, o que quer dizer isso tudo aí? Se eu pegar o coeficiente do x, aqui é menos 2, não é? O coeficiente, o valor que acompanha o x. Se eu inverter esse menos 2, ou seja, se eu fizer 1 dividido por menos 2, que é menos meio, inverti. Eu tinha 2 dividido por 1 e inverti, deu 1 sobre 2. Esse ponto aqui, ó, menos 1 sobre 2, é exatamente aonde a minha reta corta o eixo x, que é esse ponto aqui, tá? Então, o valor que acompanha o x, se eu inverter ele, dar um tapinha nele assim, ó, ele vai capotar. E aí, na hora que ele capota, esse valor é aonde intercepta a reta, passa certinho lá no eixo x. E o valor que acompanha o y, que aqui no caso é 3 sobre 2, vou fazer a mesma coisa, vou inverter ele, vou dar um tapa no 3 que ele vai cair e o 2 vai lá para cima. Então, esse ponto aqui, ó, 2/3, é exatamente aonde a minha reta cruza o eixo y. E a gente já tinha visto isso aqui embaixo, na minha forma reduzida, o 2/3 está aqui, que é onde ele cruza o eixo y. E aqui, na forma segmentária, eu vou ter aonde a minha reta cruza o eixo x e onde ela cruza o eixo y. É só eu pegar o coeficiente do x e inverter ele, pegar o coeficiente do y e inverter ele também. E aí eu tenho esses dois pontos onde a reta cruza. O nosso vídeo de hoje é isso. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos sobre geometria analítica, vou deixar aqui a sugestão de playlist, tem uma playlist inteira só com vídeos sobre isso. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre geometria analítica. A maneira como a gente está colocando os vídeos no nosso canal tá um pouquinho diferente, porque as minhas aulas voltaram, e aí eu tô utilizando esses vídeos para dar aula. Aliás, um beijo para meus alunos maravilhosos, terceiro desenho, segundo EDI, segundo desenho de Ilha Solteira. Então, vai ser um pouquinho diferente, não tá sendo como foi no começo, mas eu continuo querendo ajudar vocês e gravando os vídeos com muito amor e muito carinho para chegar no máximo de pessoas possíveis. Então é isso, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilha, manda para os amigos. Um beijo e até mais!